Oi, pessoal, sejam todos muitíssimo bem-vindos para a continuação da nossa série Construindo Vozes. Hoje a gente vai ter a alegria de ter aqui esse tema tão recorrentemente perguntado, um tema que tem sido tão procurado pelos cantores para a formação das suas vozes, que a gente vai falar hoje sobre a construção do belting. A gente vai ter a alegria de receber conosco a professora Andressa Marinoni, que daqui a pouquinho já vou colocá-la aqui na tela. E vocês todos, essa é uma live que foi já gravada previamente, vocês que estão acompanhando a gente aqui agora, a gente colocou esse modelo de estreia no YouTube para que vocês possam poder estar acompanhando, eu vou estar ali no chat com vocês, mas para que a gente pudesse viabilizar ela, a gente fez ela de uma outra forma, mas a gente vai ter então, finalmente, uma alegria de poder receber a professora Andressa, que se dispôs a conciliar na agenda dela, está com um bebê recente ali, e que se dispôs que a gente pudesse estar juntos nesse momento. Então vocês podem mandar as suas questões todas. Nesse momento aqui eu vou responder pelo chat, que eu vou estar lá no momento em que a gente estiver fazendo a nossa estreia no YouTube com vocês, eu respondo por lá. Aqui, como de costume nas nossas lives, a gente coletou as perguntas que vocês mandaram lá pelo Instagram, para que a gente pudesse colocar aqui nesse momento, mas vocês fiquem à vontade para ir colocando aí, que aí a gente vai fazendo essa interação dessa outra forma. Convido também todos a já conhecerem os outros episódios que a gente teve durante essa nossa série, foi tudo muito rico. A gente teve, vou até colocar o banner aqui para vocês, a gente teve a professora Joana Marisa abordando a questão da organização corporal e da respiração, a professora Marcela abordando a construção dos graves e da voz de peito, a Fernanda Lopes abordando a questão do condicionamento vocal. Hoje a gente vai ter a professora Andressa abordando a construção do belting, a gente teve a professora Luísa Lobo abordando a voz de cabeça, a professora Flávia Caraíbas falando a respeito da construção da técnica em vozes com alterações, o professor Mauro abordando os modos de fonação e o professor André abordando a questão do uso dos dispositivos e incentivadores respiratórios. Tem muita coisa muito rica e vale muito a pena que depois vocês possam conhecer, assistir os outros episódios, para que a gente possa fomentar essas discussões na pedagogia vocal, fomentar esses conhecimentos que os professores muito generosamente partilharam conosco durante toda essa série. Então, agora eu vou trazer aqui para a tela conosco a Andressa, para que a gente possa dar continuidade, então, com a nossa live. Andressa, seja muitíssimo bem-vinda, uma alegria ter você aqui conosco, agradeço muito de você topar, de você aceitar o convite para estar conosco nessa série. Muito obrigada, Matheus. Olá, pessoal. Estou super animada para a gente iniciar aí essa live de hoje. Como o Matheus falou, estou com um nenenzinho aí que acabou de completar 2 meses. O Matheus também, que é pai, entende que a gente tem, às vezes, uns contratempos, mas deu tudo certo, a gente conseguiu se encontrar hoje. E agradeço pelo convite, Matheus, e pela confiança para falar de um tema super quente como o belting. Espero que eu possa entregar o máximo possível aqui, porque a gente tem esse tempinho menor, mas eu preparei um super material aí que com certeza já vai ser muito válido para quem estiver assistindo. Maravilha, Andressa. Bora lá, então. Deixa eu apresentar para vocês aqui um pouquinho do currículo da professora Andressa. Ela é professora de canto, musicista e palestrante com mais de 20 anos de experiência no meio contemporâneo e erudito, como cantora crossover, tecladista e violinista em gravações, festivais e concertos. É mestre em fonoaudiologia pela PUC, pós-graduada em voz artística pelo SEV, lá o Centro de Estudos da Voz em São Paulo. É bacharel em música pela Faculdade Cantareira e cofundadora da Procanto, Associação Brasileira de Professores de Canto, e do IACA, me corrija por favor se a sigla não se pronuncia assim, o Instituto de Adoração, Cultura e Arte. Atendeu milhares de cantores, dentre eles Eli Soares, Raquel Novaes, Drica Barbosa, é assim a pronúncia? Drica Barbosa, é uma rapper que é... Perfeito. Tamires Garcia e Esther Marcos. Atua em treinamentos pelo Brasil para universidades, igrejas e congressos. A Andressa é super competente, tem uma formação muito sólida e fiquei super feliz que ela é quem vai abordar esse tema com muita profundidade para que a gente possa ter, em meio a um tema que é tão recorrente, tão polêmico muitas vezes, eu fico muito tranquilo da gente poder ter a competência da Andressa para abordar esse assunto aqui conosco. Andressa, então, você fica à vontade, a gente faz esse primeiro momento de uma exposição, depois a gente tem algumas questões ali que o pessoal foi mandando, e a gente vai seguindo então.
Se você quiser, eu posso já colocar, assim que você der ok, eu já jogo os slides seus aqui na tela para que a gente possa dar sequência, então. A palavra é sua, Andressa, brigadão. Por essa introdução, enquanto você ia falando, eu lembrei assim que normalmente eu brinco que o bichinho da voz pica a gente não para mais de se atualizar, de estudar, não é verdade? Inclusive, nós temos aí alguns amigos que estão participando lá do ICVT, que é um congresso super importante que está rolando de professores de canto do mundo todo, que se reúnem lá na Europa, né, para debater tópicos atuais, para compartilhar as últimas pesquisas, e eu fiquei só na vontade, ainda mais porque eu tô com esse pituco aí de 10 meses para cuidar, mas quem sabe a próxima, se eu não me engano, é de 4 em 4 anos, né, Matheus, que eles abrem esse congresso, não é? Nossa, Andressa, agora de cabeça eu não me recordo a mas acho que é sequência uma coisa mais passadinha. Acontece. Mas sem dúvida, é um congresso que é muito interessante, né? Como a gente tem tido cada vez mais a presença dos brasileiros lá fora e como a gente tem conseguido dialogar cada vez mais, né, com o cenário mais atual e trazendo pesquisa, trazendo as perspectivas, né, das produções que a gente tem feito aqui, não necessariamente no nosso país, mas a partir de pessoas que vieram daqui, né? Então isso tudo é muito rico, muito importante para a gente poder estar aparecendo, né, e dialogando com esses profissionais do mundo inteiro. Perfeito. Espero que numa próxima a gente esteja lá, né? Opa! Vamos ver se... Não faltou, só não foi possível de conciliar tudo para que a gente estivesse lá, mas numa próxima a gente, sem dúvida, a gente se encontra lá também. Isso aí, vão torcer para o euro ajudar também. Então, beleza. Bom, gente, eu vou então já compartilhar aqui a tela, pode ser? Quer dizer, eu acho que é o Matheus? Eu acho que sou eu, né? Primeiro aqui, vou compartilhar. Isso. Aí você pode abrir os seus slides, assim que tiver já na mão, eu já coloco aqui para poder lançar aqui na tela para o pessoal. Tá legal. Estou clicando aqui, compartilhar a tela. Aí a única coisa que tem que ser naquele modelo de tela cheia. Aí, perfeito. Vou jogar aqui na transmissão. Já estamos com os slides aqui para o pessoal poder ver. Perfeito. Então é o seguinte, pessoal. Hoje o nosso tema, como o Matheus abriu aqui, é construindo o belting. E o Matheus já fez aí uma introdução, então, assim, rapidamente eu vou passar aqui por essa parte, né? Para quem não me conhece, eu atuo há mais de 10 anos como palestrante na área da música, e de um tempo para cá que eu comecei a me especializar cada vez mais em voz cantada. E então, assim, como uma curiosidade para vocês, ao contrário de muitos professores aí, da trajetória de muitos professores, a minha trajetória ela começou no piano e no violino, foi mais a partir dos instrumentos. Então, o canto, para mim, era uma coisa próxima e distante ao mesmo tempo, eu diria, porque eu participava muito de corais, eu fazia aulas na ULM, a gente usa esse nome, que hoje é EMESP, né? Mas na época era a Universidade Livre de Música Tom Jobim, e lá a gente tem uma pancada de matérias, e uma delas era o canto coral, além do coral nas igrejas. Então, eu sempre estive muito ligada ao canto de alguma forma, mas eu não gostava muito da minha voz, e eu também tinha várias dificuldades técnicas, então eu achava que eu não tinha jeito, sabe? Aquela pessoa que, poxa, o canto talvez era a minha última opção, vamos dizer assim, na parte musical, né? Então, eu nem imaginava que um dia eu viraria cantora, muito menos atenderia aí cantores referência, principalmente no meio cristão, como vocês estão vendo, e que daria também aulas para outros profissionais da voz. Então, tenho o privilégio aí também de lecionar como professora convidada em universidades, em congressos, em cursos online aí de amigos também. Então, sempre fomentando aí a informação embasada com evidência científica, certo? Então, vamos lá, gente. Começando a nossa aula de hoje, eu quero mostrar para vocês esse gráfico aqui que eu extraí de um artigo lá de 2015, para a gente falar um pouquinho sobre em que pé que nós estamos aí com essa coisa do belting, né? Então, vamos para a nossa aula de hoje sobre a construção do belting. E, gente, é fato que hoje, grande parte das músicas que existem no mercado, de alguma forma, vai envolver o tão famoso belting. Como vocês veem aqui nesse gráfico em formato de pizza, 62%
a gente utiliza belt na maior parte das vezes na música. Aqui, vale lembrar que é uma pesquisa mais voltada para as demandas da Broadway, tá? Mais especificamente em relação aos repertórios exigidos lá. E os autores observaram, então, que pelo menos 85%, já juntando aqui com esse belt mix que vocês estão vendo aí, que pelo menos 85% dos repertórios envolvem belting. Então, isso é muita coisa, tá? Além disso, as exigências por notas cada vez mais altas foram aumentando no decorrer dos anos. Então, se a gente for olhar num contexto de belting mais tradicional, a expectativa era uma cantora chegar num Dó 4, Dó 4 que eu estou falando aqui, gente, acho que é importante sempre frisar isso, porque a gente tem a forma brasileira de falar e a forma americana, né? O Dó 4 eu estou me referindo ao Dó acima do Dó central. Então, para a gente aqui no Brasil, o Dó 3 é o Dó central, né? Então, naquele belting mais tradicional, a expectativa era uma cantora chegar naquele Dó 4 de belting. E quando a rainha do belt, Ethel Merman, por exemplo, né, chegava naquela money note, aquela nota que ganha dinheiro, que era exatamente o Dó 4, a galera chegava, né, à loucura. Então, era realmente uma expectativa muito grande você chegar nessa nota. Hoje, você tem que chegar, você tem que ser capaz de chegar mais alto do que isso, né? Então, já começa ali no Ré 4, no Mi 4, até o Fá 4, que a gente chama aí de high belts, né? High beltings. E aí eu mostro aqui para vocês essa imagem de diversos cantores. Eu até queria ter colocado mais cantores aqui, mas tentei aqui ser a mais sortida possível aqui nas escolhas, né? Então, se a gente olhar para esses cantores aqui, eu pergunto a vocês, o que eles têm em comum? Vocês já pararam para pensar? Então, vamos ver aqui juntos o que eles têm em comum. Primeira coisa, todos eles fazem parte da música comercial contemporânea. Lógico que aqui também, eu poderia dizer, eu gosto bastante da divisão que a Joana Maris faz na pesquisa dela, na tese dela, né? Que é em relação a canto popular e canto comercial contemporâneo, tá? Então, eu já estou abarcando também aqui o canto popular, que são aí todos esses estilos, no caso, falando aqui da música comercial contemporânea, que a gente engloba o pop, o jazz, o rock, o soul, o blues. Aí a gente tem também o canto popular ali, onde nós vemos a Elis Regina, o Djavan, que foram os dois que eu elenquei ali naquele slide. E por que eu estou mostrando essas imagens aqui embaixo desses musicais, né? Porque isso quer dizer, pessoal, que o belting ele não se limita apenas ao teatro musical, como muitas vezes as pessoas pensam, né? Então tem muita aquela coisa, belting é igual ao teatro musical. De fato, ficou muito famoso no teatro musical essa terminologia, esse termo, mas a gente consegue abarcar o belting em muitos outros estilos que não só o teatro musical. E aí, continuando, nós vemos também, tá, que uma outra coisa em comum desses cantores que eu mostrei no slide é que eles também usam com muita frequência essa sonoridade, o belting, e também são cantores de alta demanda, né? Por isso que eles usam com muita frequência. Então, você vai ter o cantor de teatro musical ali, que faz 8 shows por semana, você vai ter o cantor de igreja, com ministrações intensas, você vai ter o cantor de shows. Então, por exemplo, ali no sertanejo, tem no livro da Janaína Pimenta, em que ela fala que o Michel Teló já fez 240 shows no ano. Então, aí são considerados cantores de alta demanda. E fazendo uma observação aqui, mesmo que você não seja um cantor de alta demanda, você pode estar se perguntando, mas eu não canto tanto assim quanto esses cantores aqui que você comentou, Andressa. Eu canto, sei lá, 2 vezes por semana, mas ainda assim eu utilizo o belting. Então, se você é um cantor que se enquadra nessa categoria, que não é de alta demanda, mas canta o belting, ou deseja cantar um belting, você vai precisar, sim, de uma robustez, vamos dizer assim, muscular e ajustes sustentáveis para você não se machucar. E aí a gente vai falar um pouquinho mais sobre isso daqui a pouco, tá? Só que antes, eu queria mostrar esse vídeo aqui para vocês, para ficar mais prático, a gente já ir treinando a nossa escuta, de alguns exemplos de cantores variados que eu coloquei. Então, vamos nessa? Prontinho, gente. Então, nós ouvimos aí desde Naomi Scott, que é a atriz ali do Aladdin, Chiara Sasso, uma cantora também aí musical, Yolanda Adams, David Phelps, Gabriela Rocha, Elis Regina.
e até os cantos entoados pelos trabalhadores rurais nordestinos. E aí a pergunta que eu faço a vocês: o que nós podemos observar a partir desses cantores que nós acabamos de ouvir aqui? Então vamos lá. Primeira coisa, pessoal, que são cantores. Peraí, um momentinho, acho que eu fiz só uma. Ah, não, é isso mesmo. Eu achei que eu tinha feito alguns slides a respeito disso, mas vão ficar nessa tela aqui, porque aí eu vou falando e aí vocês vão anotando, porque é muito importante essas informações aqui que eu vou dar agora. Então, o que a gente pode observar a partir desses cantores que a gente acabou de ouvir? A primeira coisa é que são cantores com timbres diferentes. E aí eu vou trazer aqui uma alusão ao trompete e o trombone, por exemplo. Quando você ouve cada um desses instrumentos, você percebe que, embora eles sejam da família dos metais, eles têm sonoridades diferentes, não é verdade? Então, quando você ouve um músico tocando trompete e um músico tocando trombone, você vai perceber o que é o quê. Por quê? Porque eles têm timbres diferentes. E o mesmo vai acontecer com a gente. Por exemplo, o trato vocal da Beyoncé é diferente do trato vocal daquela cantora de teatro musical Kristen Chenoweth, que é uma loira bem baixinha, tem uma voz bem agudizada. Sem contar, pessoal, a diferença de estilos, porque a Beyoncé, ela já vai para uma pegada um pouco mais pop soul, já a Kristen vai para uma pegada mais do teatro musical. E mesmo dentro dos mesmos estilos, nós também vamos ter beltings diferentes. Então, por exemplo, uma Lady Gaga e uma Katy Perry, porque nós somos pessoas diferentes. Então, na verdade, eu penso isso como um ponto muito positivo, sabe por quê? Eu vejo, na verdade, um tanto de gente que chega no meu estúdio falando que quer ter a voz de fulano, a voz de ciclano. Choveu gente falando que quer ter a voz da Cristina Aguilera, ou, Andressa, eu quero tanto ter a voz do Bruno Mars. E assim, pode ser até que você, tendo características parecidas com a do artista X, e aí a gente vai falar isso em ordem tanto anatômica, quanto fazendo estratégias mesmo fonatórias e articulatórias parecidas, você até pode chegar próximo do timbre desse artista, né? Como acontece com os covers, por exemplo. Tem um cover que eu gosto bastante, eu esqueci o nome dele agora, mas que ele tem a voz igualzinha à do Freddie Mercury. Não sei se vocês já viram. Não sei se o Matheus também vai lembrar o nome dele. Se a gente lembrar, a gente fala aqui. Mas quando você está ouvindo, parece exatamente o Freddie Mercury, que são os covers, né? E eu acho muito legal porque são pessoas que se destinam realmente, elas fazem isso intencionalmente. Então, elas têm isso até como profissão, dependendo. Ela quer realmente ficar muito parecida com a sonoridade daquele cantor. Mas, ainda assim, pessoal, você será você. E o fulano será fulano. Tá? Segunda coisa, nós vimos, a partir desses cantores aí que a gente ouviu, que eles usam estratégias diferentes. Então, por exemplo, se nós apenas olharmos a boca da Chiara Sasso e a boca da Naomi Scott, que foi aquela primeira cantora e a segunda que apareceram no vídeo, a gente vai ver que tem diferenças de embocadura, por exemplo. Então, existe uma forma de cantar belting, quer dizer, existe mais de uma forma de cantar belting, que eu quero dizer, né? Assim como existe mais de uma forma como cantar lírico. Quando eu fui, por exemplo, introduzida no universo do canto lírico, que foi a minha primeira introdução, vamos dizer assim, mais profissional no campo da voz cantada, eu descobri que tinha um jeito de cantar para música de câmara, que tinha um jeito de cantar para a área de ópera, que tinha um jeito para cantar no coral, e ainda levando em consideração o que a gente chama dos períodos. Então, você tem o período barroco, tem o período clássico, tem o período romântico, em que essa voz lírica, ela vai soar de formas diferentes. Então, no belting, não vai ser diferente. Nós temos diversas formas de se cantar belting. Não existe apenas uma única forma. Então, é muito importante a gente deixar isso muito claro para que a gente também não engesse essa forma de belting e até seja uma coisa negativa para muitos cantores, do tipo assim, poxa, eu não consigo cantar que nem aquele cantor, então eu não sou um bom belter. E não é bem por esse lado. Todos nós somos capazes de beltar, de sermos belters, mas da nossa forma, do nosso jeito, e isso que é a riqueza, a gente poder realmente ser único, né? E aí, continuando aqui o nosso slide, afinal de contas, o que é esse belt, Andressa? É mandar ver no volume? É sustentar aquela nota final, que é a famosa money note, que a gente chama, a nota que ganha dinheiro? É uma região específica, né? Então,
Na verdade, como vocês já estão vendo aí no slide, o belting, ele não se trata de um elemento isolado, mas de uma variedade de coisas que darão esse produto final. Então, eu diria que é a cereja do bolo de um bolo de várias camadas. Inclusive, ele pode estar mais perto de nós do que imaginamos. Porque às vezes a gente pensa que o belting é uma coisa meio etérea, meio longe da gente. Eu achava isso quando eu comecei no campo do canto contemporâneo, né? Eu achava que era uma coisa muito distante, e na verdade ela pode estar muito mais perto do que a gente imagina, como, por exemplo, vou dar alguns exemplos aqui. Quando alguma pessoa acaba de receber alguém que ela não vê há muito tempo e ela está naquela expectativa, e ela chega falando: nossa, fulano, quanto tempo, que saudade que eu tava! E aí você joga a voz lá em cima com essa energia, com esse vigor, com essa estamina, né? Ou então quando você vai chamar sua mãe lá do outro lado do quarto, né? Ô mãe, vem aqui, né? E aí você joga aquele vozeirão. Ou então quando você vê um vendedor de água no semáforo falando: olha a água, e a voz do cara corre que é uma beleza, não precisa nem de microfone, o cara nem se cansa, ele fica lá falando várias vezes, por muito tempo isso, e a voz dele continua intacta na maior parte das vezes, né? Ou então, na música, quando você vai dizer, por exemplo, I feel good, I got the power, né? Então vocês veem esses cantores falando assim, por exemplo, cantando no caso, né? I feel good, I got the power. Pelo contrário, você vê ele jogando lá em cima, I feel good, I got the power. Então, o conteúdo também ele vai dizer muito dessa expressividade, né? Então, eu tenho poder, eu tô me sentindo bem. Então, gente, a gente tem que também entender que o belting, ele tem a ver com expressão. Ele tem a ver com essa expressão sendo colocada para fora, tá? Fazendo um parênteses aqui, pessoal, me perdoem aqui pela sonoridade, eu tô... Caramba, agora que eu percebi que eu tô há mais de 2 meses sem cantar efetivamente, então o meu condicionamento ele não tá dos melhores, tá? Mas eu vou tentando aqui dar os exemplos de qualquer forma para vocês. Andressa, fica tranquila, depois de maternidade, de parto, imagino que sono deve estar sendo uma coisa bonita, que é meio longe, assim, de acontecer nesse momento. Né? Exatamente, meu Deus, ainda tem a questão da privação de sono, porque se a gente não dorme, a gente também não consegue ter esses músculos aí, a gente não consegue ter um sono reparador em que também a musculatura vai voltar ali a sua eficiência, né? Então tá tudo muito mais cansado, mais inchadinho, tá? Então, continuando aqui, deve ficar a pergunta aí, né? Mas então, qual que é o processo de construção desse belting? Você acabou de falar, Andressa, o que é um pouquinho aí desse belting? Tá bom, eu já entendi que é mais de um elemento, que é um conjunto de coisas, mas o que é de fato esse processo de construção, tá? Para não ficar muito etéreo. Então, a primeira coisa de tudo, até antes de eu ir para esse próximo slide, é que a gente precisa entender quais são as bases que a gente chama de perceptivo-auditivas, que vai muito dessa coisa da escuta, né? A base fisiológica, as bases acústicas dessa sonoridade. Isso vai te livrar do risco de cair, por exemplo, naquela conversa milagre, que a gente vê muito por aí. Do tipo assim, esse exercício aqui, ele vai fazer qualquer um beltar. Vem comigo, faz que vai dar certo. Né? E nem sempre o que dá certo para mim vai dar certo para o outro. Porque exatamente pela própria complexidade e individualidade do ser humano, a gente está partindo desse ponto, tá? Então, não existe um único caminho para você construir o belting, para você chegar ao belting. Pode ser que, de cara, aquele exercício ele já funcione. E, às vezes, é muito legal, numa primeira aula, numa primeira sessão, quando você mostra para o cantor que é possível ele beltar, mas ele vai precisar de um caminho aí para ele conseguir manter essa técnica, essa sonoridade de forma sustentável. Então, por mais que às vezes você consiga, por meio de um exercício ali, milagre, entre aspas, já ter um pouquinho o gostinho do que é fazer o belting, né? Você vai precisar de um acompanhamento ali, de exercícios, para que você consiga sustentar isso de forma saudável, tá? Então, vamos lá. Começando pela forma ali, pela base mais perceptiva auditiva, tá? Até eu queria dizer que antes tem a questão da escuta propriamente dita, que foi até o que a gente fez ali no início
da nossa aula de hoje, da nossa live, que foi ouvindo alguns cantores. Então, é muito importante você, como cantor, ou você, como um profissional da voz que ensina outros cantores a chegar a esse objetivo, escutar variados estilos, escutar variados cantores, para que você não fique numa bolha, não se prenda a uma única forma de se fazer, ou não se condicione a uma única sonoridade, né, a um ideal estético, porque é muito frustrante, e eu já passei por isso, tá, pessoal? Você chegar num estúdio ali com um profissional e ele querer impor um tipo de sonoridade para você, que pode até ser que esteja correta, vamos dizer assim, dentro dos parâmetros aqui que a gente está dizendo de belting, mas que não esteja dentro do estilo belting que você quer para aquele estilo musical ou para sonoridade que você está buscando propriamente dita, tá? Então, a escuta, ela é muito importante, em primeiro lugar. Em segundo lugar, que é o que vocês estão vendo aqui nesse slide, eu peguei isso, na verdade, da minha pesquisa de mestrado, que foi dentro do belting, mais voltado para o teatro musical. Se vocês tiverem o interesse aí, tem lá no site da PUC, um mestrado em fonoaudiologia, que eu concluí, e eu extraí de lá algumas características perceptivas do belting através de pedagogos vocais e cantores nas pesquisas em geral, tá? Então, a gente vê aqui que tem algumas referências, como uma emissão metálica, o belting ele vai ter uma extensão da voz falada, e eu vou colocar aqui uma observação, tá? Porque às vezes tem pessoas que falam: oi, Andressa, tudo bem? Eu quero fazer o belting, como é que eu começo e tudo? Então, essa pessoa, por essa emissão aqui, você já percebe que não é tão próximo do belting quando a gente está cantando. Então, tem um pouquinho de cuidado quando a gente está falando de extensão da voz falada, que assim, na maior parte das vezes, a nossa voz falada é mais, vamos dizer assim, próxima do mecanismo 1 ou do registro de peito. Aí a gente começa a entrar na questão das terminologias que o Matheus fala tão bem, ele tem pesquisa também a partir disso, né? Mas seria mais próximo do que a gente está falando aqui do M1, né? Do registro de peito quando a gente está falando. Então, oi, tudo bem? Janeiro, fevereiro, março, abril, segunda-feira, quarta-feira, né? E não uma coisa mais falseteada, né? Oi, tudo bem? Isso aqui não é essa extensão da voz falada que nós estamos querendo dizer, tá bom? Outra coisa, uma emissão mais frontal, aí a gente já vai para a questão das sensações, que são tão importantes quanto no processo aí de formação, de construção aí do nosso belting, tá? Alguns cantores, eles vão sim sentir que o som fica mais frontal, e é importante também dizer que você não é obrigado a sentir esse som na frente, tá? Eu, por exemplo, era o tipo de pessoa que não tinha muito essas sensações, eu tô sentindo o meu som aqui na testa, ou no meio dos olhos, né? Enfim, isso daqui são algumas características perceptivas, por isso que a gente está falando esse nome. Outra coisa, pode haver nasalidade. Então, eu queria até deixar em caps lock esse pode, porque às vezes a gente acha que belting é você jogar o som, né, para o nariz e pronto, você está produzindo belting. E, na verdade, existem formas de belting em que você não vai ter tanta nasalidade, mas você vai ter mais o metal, que os americanos vão chamar de brassy, perto daquela sonoridade de trompete, né? Então, ele pode sim ter nasalidade e faz parte do canto contemporâneo, até porque se a gente está próximo da voz falada, a gente vai ter fonemas nasais e a gente precisa desses fonemas nasais para que fique uma coisa real, fique verdadeira, né? Mas em alguns cantos de belting, você pode ter um pouquinho mais de nasalidade, ainda mais se você for um cantor mais caricato, de repente você está fazendo um personagem mais caricato, né? E aí você joga um pouco mais o nariz, mas não que isso seja uma característica muito importante para que seja belting, tá? Você ter muita nasalidade. Outra coisa também que os autores aí, os vocais falam bastante, é sobre ser um som bastante brilhante, né? E a gente vai falar esse brilhante também no contexto acústico da coisa e fisiológica para a gente entender, mais firme e um som forte. Eu até queria também colocar aqui para vocês, que eu não quis colocar aqui no slide, porque às vezes a pessoa ela pode fazer um print aqui e depois dizer, a Andressa está falando lá que é registro de peito, que é você fazer voz de peito até notas mais agudas, e que, na verdade, muitos pedagogos vocais, muitos cientistas da área da voz
vão dizer que há o predomínio do registro de peito até notas mais agudas. A própria Ginny Lovetri, que é uma grande pedagoga vocal da área de belting, inclusive, ela vai dizer isso. Mas a gente precisa entender que tem uma questão aí de terminologia e de pressuposto por trás, tá? O que é esse registro de peito que a Ginny Lovetri, por exemplo, está se referindo, né? É aquele registro de peito danoso? Porque tem alguns profissionais que chegam e falam assim, não, belting não é você carregar o registro de peito até notas agudas, tá? Mas talvez porque na cabeça dele, ele esteja falando que é aquele registro de peito com muita tensão, que acaba sendo exatamente danoso para a voz, né? Então, a gente está entrando aqui em questões terminológicas que não vamos entrar a fundo, tá? Mas eu posso estar partindo do princípio de um padrão vibratório, por exemplo. Eu, Andressa, como profissional, eu gosto de utilizar bastante essa terminologia do mecanismo 1, por exemplo, né? Então, que você estaria utilizando a maior parte do tempo o mecanismo 1 enquanto você está produzindo o belting, né? Que seria uma marcha do carro, vamos dizer assim, e não partindo de uma ideia de força vocal exagerada, tá? Agora, falando aí em termos fisiológicos da coisa, tá? Apresenta maior pressão subglótica, esse belting. A fase fechada é longa, ou seja, você vai ter um coeficiente alto aí de fechamento. Andressa, eu não estou entendendo bulhufas do que você está falando, você pode me explicar? Então, assim, de forma bem rápida, pessoal. Coeficiente de fechamento tem a ver com o tempo em que essas pregas vocais elas se encostam em cada ciclo vibratório. Então, no caso aqui, o coeficiente de fechamento alto, ele normalmente tem correlação com o que a gente chama de mecanismo 1, que eu acabei de falar, que alguns vão chamar de registro de peito, por exemplo. Então, é um padrão de fechamento que a gente chama de verticalizado das pregas vocais, né? É mais ou menos essa figura, não sei se vocês estão me vendo aí, eu acho que eu estou pequenininha aqui na apresentação, mas é esse formato mais quadrado, né? Mais verticalizado das pregas vocais, onde elas ficam mais fechadas por mais tempo em cada ciclo vibratório. Então, elas fecham, 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 fecham e abrem, fecham, 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 fecham e abrem, e aí vai resultar nessa grande faixa de harmônicos agudos que, consequentemente, vai me dar brilho. Por isso que lá na parte perceptiva auditiva, os profissionais vão falar que tem essa qualidade aí brilhosa, pontuda, enfim. E vale a pena comentar também, pessoal, que muitos belters modernos também recorrem ao mecanismo 2 reforçado, que muitos vão chamar de mix belt, tá? E isso é uma coisa que tem sido mais discutida atualmente. E seria o quê, em outras palavras, né? Você ensinar essa prega vocal, mesmo que estando em mecanismo 2, a ficar fechada por mais tempo. Porque a gente sabe que o mecanismo 2, ele tem um contato mais superficial de prega vocal. Só que a gente, com o treino, a gente consegue ensinar essa prega vocal a fechar por mais tempo e ficar, do ponto de vista até acústico, né? Quando você olha lá no espectro, semelhante ao que está acontecendo no mecanismo 1. É muito doido. Então, você não vai ter um declínio espectral acentuado, como normalmente acontece no mecanismo 2, né? Gente, falando aqui, declínio é aquela série de harmônicos que a gente vai perdendo energia, tá? Então, eu produzi uma nota, essa nota ela vem cheia de harmônicos e é natural que ela vá tendo um declínio. Só que quando a gente está normalmente no mecanismo 1, o declínio ele é menos acentuado. Só que se eu fizer um mecanismo 2 reforçado, que é o que eu estou falando aqui, desse mix belt, né? Você também vai ter esse declínio menos acentuado, vai mostrar lá no espectro. Então, é muito louco, porque você vai conservar essa energia no espectro condizente, então, com o que aconteceu no M1, conservar isso em M2. Claro que tem, aí eu queria deixar uma observação aqui, que tem sim diferença de você fazer um Dó 4 com o mecanismo 1 e um Dó 4 com o mecanismo 2 com fase fechada longa, tá? Tem uma ligeira diferença de carga de peso. Então, é importante deixar isso bem claro, tá? Que, embora sejam coisas diferentes, no espectro é muito semelhante. E aí pode ser uma ótima alternativa para desgastar menos o aparelho vocal. Então, tem cantores que vão escolher ficar mais nesse mecanismo 2 reforçado
para que ele possa fazer lá os 8 shows por semana, para que ele possa durar mais tempo essa voz. Mas também tem cantores que, ok, muito bem, obrigado, eu fico muito bem no mecanismo 1, fazendo por muito tempo, e isso não me causa grandes problemas, tá? Então, por isso que a gente tem que observar como é que é de cantor para cantor, né? Como eu falei no início, o que funciona para mim pode talvez não funcionar para você. Então, pessoal, resumindo, existe uma boa atividade de adução glótica aí acontecendo, tá? Um nível de pressão subglótica alto, e por isso é associado a uma fonação mais firme. E essa característica de registro de peito, ela pode vir tanto de mecanismo 1 quanto de mecanismo 2, correto? Gente, se tiver uma coisa meio etérea, meio esquisita aí, por favor, Matheus, pode me falar, tá? Que a gente vai tentando aqui, mesmo que dando por exemplos. Eu também no finalzinho aqui vou trazer 2 exemplos de cantores que eu trabalhei, para também ficar um pouquinho mais palpável para vocês, tá bom? E terminando aqui, falando agora de questões acústicas da coisa, né? O belting, ele ocorre, no belting, né? Ele ocorre energia nas frequências altas, e uma das estratégias é a gente elevar o primeiro formante, que a gente chama, né, a frequência do segundo harmônico, ocorrendo o que a gente chama de sintonização F1H2. Por que eu estou falando uma das estratégias? Porque existem também outras estratégias aí, como, por exemplo, o primeiro formante que fica entre o harmônico 1 e o harmônico 2, gerando um timbre mais fechado, que aí muitos cantores vão chamar também isso de um belting mais mixado, que por exemplo, você vê isso lá na cantora Naomi Scott fazendo, tá? Que é um pouquinho mais até verticalizada a boca dela, não é tão abertona, aquela ideia, né, de... Ai, gente, esqueci o nome agora, Belter's Bite, né, que a gente chama, né, de como se você estivesse mordendo um hambúrguer. Então, quando eu estou falando dessa outra estratégia, né, que seria você colocar o formante, né, entre o harmônico 1 e o harmônico 2, você vai ter um pouquinho mais de um timbre um pouco mais fechado, não tão aberto como você vê na sintonização F1H2, que é aquela coisa... E aí você vai subindo, né, com essas vogais abertas como A, E, até notas mais agudas, principalmente em M1, né, que é o que mais a gente vê. E eu não vou focar em explicar profundamente, tá? Os conceitos acústicos, eu estou tentando aqui de uma forma prática, mas para você elevar, então, esse primeiro formante, os cantores, eles fazem exatamente o uso de vogais abertas, como eu acabei de mostrar para vocês, tá? Quando a gente quer fazer, principalmente, essa sintonização F1H2. Essa estratégia, pessoal, como vocês veem aí na imagem do slide, ela tem a ver com esse formato megafone, que o cientista Igor Titze fala. Então, na frente você vai ter um bocão, bastante espaço, e atrás o trato vocal ele vai ficar mais encurtado. Então, por isso que a gente chama de formato megafone. Eu acho que, trazendo essa imagem, fica um pouco mais fácil da gente entender essa estratégia F1H2, correto? Continuando. Então, Andressa, o que não seria belt, então? Né? Para ficar bem claro para a gente, trazendo aqui alguns conceitos rápidos para a gente. Primeira coisa, gritar a plenos pulmões. Claro que, se a gente botar lá no Voce Vista, um cantor gritando e fazendo esse belting, né, lá em cima, pode ser até que apareça bastante harmônicos agudos, mas você vai perceber auditivamente que a voz, ela tá, sabe quando ela tá empurrada, quando ela tá puxada? Porque, na verdade, a coordenação, ela vem do sistema completo. Ela não é apenas uma coisa. Não é apenas você meter pressão ali, gritar, ou então, de repente, você joga só a boca aberta, né? Mas você ainda não tem muito bem trabalhado esse mecanismo 1, e aí sai uma voz meio esquisita, né? Principalmente em cantores que têm uma voz mais leve. Então, pessoas que falam mais nessa qualidade aqui, quer fazer um belting, ela joga um bocão, então parece que não vem, né, o som de belt, mas, poxa, eu tô fazendo aqui o filtro do belt, eu tô jogando uma boca grande, mas não resolveu, porque a coordenação não está completa desse sistema. Então, a gente tem que... Lembra que eu falei lá no início que o belting é mais de um elemento, não é só você abrir a boca, ou só você jogar muito volume, ou só você sustentar uma nota lá em cima, tá? Então, começando que não seria gritar a plenos pulmões.
plenos pulmões. Opa! Então, tudo bem, até que dá para a gente considerar, mas será que vai ser sustentável? Será que você vai conseguir fazer várias vezes essa sonoridade de uma forma mais desbalanceada? Então, eu diria, na verdade, que seria um grito fake, tá? Tanto que quem experimenta o belting saudável pela primeira vez, e eu já presenciei isso muitas vezes, isso já aconteceu também comigo, tá? Pela minha própria experiência, é muito esquisito porque você entra um pouco em parafuso, porque você pensa, caramba, o belting é muito forte, mas ao mesmo tempo eu estou fazendo sem esforço, então como é que é isso? Então é para ser dessa forma mesmo. O belting tem que gerar essa sensação, como a gente viu ali nas características perceptivo-auditivas, que é um som forte, é um som vigoroso, ele vem com muito brilho, mas que ao mesmo tempo ele não vem com um esforço vocal a ponto de você ficar rouco, a ponto de você perder até a voz, né? De você ficar sem voz, ou a ponto de você se cansar rapidamente. Então, por isso que eu digo que não é gritar a plenos pulmões, tá certo? Outra coisa, o que não seria belting? Voz soprosa, cantar com uma voz soprosa. Então, se a gente pega ali, a gente tem a Idina Menzel aqui na foto, o Let It Go. Se você ouve um cantor cantando, Let It Go, Let It Go, isso daqui seria um belting? Não, de forma alguma. Ainda mais porque algumas pessoas vão chamar isso de falsete também, aí a gente novamente entra na questão das terminologias, tá? Então, para deixar bem de forma prática aqui, voz soprosa. Se tem ar correndo entre as pregas vocais, a gente não está fazendo belting. Outra coisa, belting não é registro de cabeça, ou mecanismo 2, tá? Então, porque, por exemplo, eu coloquei ali voz soprosa, eu posso muito bem estar fazendo voz soprosa em mecanismo 1. Então, let it go, let it go. E isso também não é belting. Então, registro de cabeça, ou para quem gosta mais aí da terminologia dos franceses, né? Mecanismo 2 também não vai ser belting. Então, de repente, eu posso até aduzir um pouco mais a atividade dessa prega vocal, né? Let it go, let it go. Então, não tem ar vazando aqui, mas ainda assim não é um belting. E também não são frequências médio graves. Então, por mais que eu cante let it go, eu estou em notas médio graves que não estão dando a qualidade, a característica que a gente tem ali do belting, tá? Então, belting, para ficar bem claro para vocês, é uma sonoridade que normalmente ela vai emergir acima de sol 3, lá bemol 3, correto? Então, abaixo dessa região, a gente normalmente vai chamar isso de registro de peito mesmo, de mecanismo 1 ali, embora você também consiga fazer o belting em notas agudas, né, de mecanismo 1. Por isso que eu gosto de falar frequências médio graves, tá? Para não causar essa coisa dúbia, tá? Então, se você está abaixo ali do sol 3, é muito difícil que você consiga trazer essa qualidade que a gente espera, essa sonoridade. Espero que tenha claro aí para vocês, tá? Então, falando agora de alguns elementos para essa construção do belting, que a gente estava falando aqui, como que a gente entende a base dele, que não adianta aqui eu trazer exercícios variados para vocês, pessoal, se a gente não entender o conceito por trás disso, tá? Até para que vocês sejam criativos na conformação aí dos exercícios, né? Porque não existe uma receita de bolo, e eu acho que o mais interessante, na verdade, de um profissional da voz é ele ter a capacidade de fazer exercícios que sejam, como eu posso dizer, que sejam sustentáveis para aquele cantor X, para aquele cantor Y. Tá? Então, a gente entenda da base, fica muito mais fácil. Então, resumindo aqui, alguns elementos que a gente poderia elencar para a gente construir esse belting, tá? Então, beleza. Primeira coisa seria a gente acessar e fortalecer o mecanismo 2. Então, no caso, eu estou falando de mecanismo 2 mais para uma ideia de voz de cabeça mesmo, tá? Não aquele mecanismo 2 que eu falei anteriormente, em que você consegue trazer uma semelhança para a voz de peito, para o belting que a gente deseja, até mostrando lá no espectro e tudo mais. Eu estou falando mais de forma pura desse mecanismo 2 aí, tá? E por que é necessário? Pensa a sua voz como um pêndulo, em que esse pêndulo, ele precisa estar ali sempre equilibrado. Então, que se você, por exemplo, fica o tempo inteiro numa emissão muito pesada da voz, você provavelmente, a médio prazo, ou até a curto prazo mesmo, vai ter super dificuldade
de subir nessas notas aí com bastante firmeza, com brilho e de forma saudável, porque o sistema vai ficando rígido, vai ficando duro, tá? Então, o que eu estou falando aqui é de você estirar mais essa prega vocal para além da sua tessitura, para você dar mais flexibilidade, tá? Então, esse cruzamento ele vai ser sempre muito importante. Ao passo que, se você é um cantor mais lírico, por isso que eu estou falando aqui que também é importante você acessar e fortalecer o mecanismo 1, e você está acostumado a cantar você fica bastante ali no mecanismo 2, vai ser muito importante você não só acessar, porque você pode acessar, de repente, numa aula, numa sessão, através das memórias de acesso, dos gatilhos, né? Mas você precisa fortalecer para que isso se torne sustentável, para que você consiga fazer várias vezes, sem cansar o seu instrumento, sem, até em último dos casos, gerar uma lesão vocal, porque a gente está utilizando aqui fibras mais rápidas, né? E que, portanto, se cansam mais rápido, fadigam mais rápido, então tem a chance de gerar lesão se você não souber manusear de forma saudável esse mecanismo 1, né? Então, você precisa também, na hora de construir o belting, favorecer essa fase vertical, certo? Com mais massa vibrante aí de prega vocal e mucosa mais solta, consequentemente. Eu até queria mostrar um exemplo para vocês, antes de continuar aqui, do Alex, que é um cantor que eu atendo, que ele veio para mim com a classificação de tenor, e ele já tinha até notas agudas com firmeza, ele fazia os beltings e tudo mais, mas vinha com um pouco de tensão, tinha um pouco essa dificuldade de fazer várias vezes, porque ele é um cantor ali que canta em eventos, que canta em shows, então ele precisava ter esse aparelho ali disponível mais vezes. Então a gente começou a perceber que trabalhando os graves deles, olha que interessante, como eu estou falando aqui dessa questão do pêndulo, né, de você manter o aparelho equilibrado. A gente trabalhando os graves dele, acabou melhorando os agudos dele, né? E aí vocês vão ver que ele tem uma extensão absurda. E volto a dizer, esse é o caso do Alex. Não estou dizendo que agora todo mundo tem que trabalhar os extremos graves e, consequentemente, já vai melhorar o seu belting. Às vezes, nem o belting ainda você tem construído. Então, a gente precisa sempre estar olhando de que ponto de vista a gente está partindo, de que necessidade a gente está partindo desse cantor, né? Então, vamos colocar aqui para vocês darem uma olhadinha no Alex. Ô, louco! Caramba, já está super agudo. Você tem 3/8. Então, olha que interessante, um cantor tenor, que normalmente a gente acredita que pela classificação vocal, por exemplo, se eu sou soprano é porque eu só canto notas agudas, eu não tenho graves. Ou se eu sou o tenor, igualmente eu tenho essas notas agudas e não graves. Mas você vê aí, o Alex, que tem uma super facilidade, eu até deveria ter colocado um vídeo dele cantando depois, mas vocês podem depois acessar no próprio Instagram dele, que ele tem lá vídeos dele cantando, eu posso passar depois e o Matheus repassa para vocês, que vocês vão ver que ele chega de belting, tranquilamente, mas ao mesmo tempo, ele conseguiu trazer isso de uma forma mais saudável e mais confortável a partir do momento que ele começou a trabalhar também esses graves dele, né, que até então não estavam sendo muito trabalhados, porque talvez ficava muito ali na parte média da voz e aguda apenas, tá bom? Espero que tenha sido claro aí para vocês. A estratégia que eu utilizei aqui foi sons nasais, né? Vocês veem que no iniciozinho ali eu utilizei o NG para ficar mais fácil o fechamento dessa prega vocal indo em direção aos graves sem ele se esforçar demais nesse início. E aí depois a gente trabalhou com exercício de trato vocal semi-ocluído também, eu vou pincelar um pouquinho sobre isso daqui a pouco, tá? Então, voltando aqui sobre os próximos elementos que a gente vê na construção de belting, é o que a gente vai chamar, por exemplo, de afinação de vogais, tá? O pesquisador Bozeman, ele vai falar de registro acústico, então, para quem prefere também utilizar esse termo, tá? Mas, para ficar mais prático aqui, eu normalmente utilizo esse termo afinar a vogal. Então, é a gente
entender como é que vai estar essa embocadura que vai acabar influenciando ali no que a gente chama de filtro, então a conformação lá dentro do trato vocal, que a gente fala vogal, né? Mas quando a gente faz uma vogal, a gente está trabalhando os articuladores, né? Então a gente vai estar trabalhando língua, boca, mandíbula, palato mole, a própria laringe, que também funciona como um articulador, tá? E aí vai dependendo do que você deseja, como a sonoridade que você quer, tá? Eu não posso dizer aqui que o belting, ele sempre vai ser com a vogal bem aberta, priorizando ali o H2, como eu falei anteriormente, que a gente vê mais naquele belting mais tradicional, que você vai subindo. Mas também eu posso cobrir mais essa vogal para ficar, de repente, numa sintonia F1 entre H1 e H2, principalmente se eu quiser subir em high belting, né? Então, ao invés de eu fazer um E muito abertão, às vezes eu vou para um pouquinho mais de E, uma boca, até você percebe pela embocadura que fica uma embocadura normalmente um pouco mais verticalizada, embora bastante aberta ainda, tá? Tô falando aqui bem grosso modo, tá, pessoal? Porque a nossa aula era um pouco mais enxuta, tá? Mas seria mais ou menos isso. Uso também de frases faladas, de sílabas facilitadoras. Eu utilizo muito no estúdio com os cantores e que surtem efeitos bem positivos. E aí eu quero mostrar, por exemplo, o exemplo aqui da cantora Elines, que vamos explicar um pouquinho aqui a situação dela, né? No agudo, ela estava migrando para um mecanismo 2 soproso, como vocês vão ver aí no vídeo, e com pouca abertura de mandíbula. E aí a minha estratégia foi que ela utilizasse a sílaba iê, para exatamente favorecer mais a abertura da mandíbula, né? Então pensa comigo, iê. Vocês percebem que tem uma movimentação maior aqui. Além de uma língua mais alta e mais para frente por conta dessa vogal. Então, eu vou ter uma faringe maior, um pouco maior lá atrás, né? E isso vai me dar também, consequentemente, mais corpo, vai ficar uma coisa apertada. E aí, depois eu fui migrando para outras sílabas até chegar à sílaba que a gente queria, que vai ser o zus, né? A palavra é Jesus, que ela vai dar ali do belting, e a sílaba, né, seria o zus. Então, para a gente chegar nesse zus de forma satisfatória, eu fui trabalhando algumas sílabas até chegar nesse zus e ela conseguir ter um encaixe interessante, tá? Então, veja bem que foi uma estratégia, primeiramente, de filtro, ali de afinação ali da vogal, mas que influenciou na fonte também. E aí deu esse punch final que vocês vão ver. A famosa teoria não linear que a gente chama, que é uma coisa influenciando na outra. Então, vamos lá. A gente ver como é que tá. Viverei, não morrerei, o poder da ressurreição é vivo em mim, sou livre em nome de Jesus. A palavra chata no refrão é o Jesus. Essa palavra chata porque tem um U ali no final. A gente vai fazer o seguinte. Vamos falar o iê, depois a gente vai falar gerê, depois a gente vai falar gerou. Vai acontecer mais ou menos isso aqui, ó. Jesus! Tem um pouco disso. Parece meio estranho na hora que a gente está ouvindo isolado, Sim. Mas quando a gente junta as peças, é natural. Gerê, gerou, gerê, gerou, Jesus. Gerou, Jesus. Você vê como vem livre? Sim. Olha que maravilha. Chegamos lá no rezão, maravilhosa. Viverei, não morrerei, o poder da ressurreição é vivo em mim, sou livre em nome de Jesus. E aí? Já ajudou, nossa, fluiu demais. Já tá ajudando muito. E esse Jesus aqui, realmente nessa parte, e longo e agudo ainda. Então, pessoal, percebam como foi interessante ver esse antes e depois. Ali, aquele antes, indo de um mecanismo 2, soprozinho, Jesus, que ela faz assim, até com a pouca abertura de mandíbula, e depois esse vozeirão, ela conseguindo fazer esse belting de forma livre. Você vê que não tem tensão nenhuma, ela conseguiu
tranquilamente acessar esse lugar, tá? E outra coisa que eu queria comentar, que eu coloquei aqui em asterisco, para a gente finalizar, é a utilização de exercícios de trato vocal semiocluído, que eles aumentam a interação que a gente chama de fonte e filtro, e o interessante é que ele é um coringão, porque às vezes a gente acha que o exercício de trato vocal semiocluído é para quando a pessoa ela tem uma voz soprozinha e a gente quer aduzir mais, mas também o contrário funciona. Então, o princípio é, a gente tem ali, né, eu não vou explicar todo o conceito aqui para vocês para não delongar demais, tá? Mas a gente vai ter aquela pequena oclusão aqui, né, na frente, dependendo do exercício que você quer fazer, por exemplo, trazendo, por exemplo, um bochechão ali, assim, ó, em VU. Isso aqui, por exemplo, seria um exercício de trato vocal semiocluído. Então, o que acontece? Está rolando uma pressão retroflexa, né? É uma pressão que vai voltar, e se a prega vocal lá tiver muito aduzida, ou seja, próxima de um modo de fonação tenso, essa pressão que volta, ela vai ajudar a, na verdade, diminuir a pressão intraglótica. E, por sua vez, se a prega vocal ela está pouco encostada, em um modo soproso, aqui assim, desse jeito, essa pressãozinha, ela vai ajudar a aduzir, a colar. Então, por isso que eu chamo de coringão, porque você pode utilizar tanto para equilibrar uma fonação que está muito tensa, quanto para trazer um pouco mais de adução, se precisar. E, como eu falei aqui, esse equilíbrio, no geral, estou falando bem grosso modo aqui, tá, gente? Porque tem toda uma explicação teórica por trás e que faz muito sentido para que a gente entenda o conceito aí dos exercícios de trato vocal semi-ocluído, tá? Então, pessoal, chegamos ao fim da nossa aula aqui. Espero que tenha sido proveitoso para vocês. Vocês podem me encontrar lá no @AndressaMarinoni, no meu Instagram. Se tiver alguma dúvida a mais, pode mandar um direct. Claro que eu estou um pouquinho paradinha por conta aí da licença maternidade, mas logo, logo estou voltando ativa com os conteúdos. E também, se você tem interesse em conhecer mais o meu trabalho, eu faço também atendimentos e também tem o curso online gravado, que é o curso Meu Canto, que eu também trabalho bastante essa coisa do belting, onde a gente tem algumas mentorias também ali dentro. E logo, logo também tenho vontade de fazer algumas mentorias voltadas para professores de canto. Inclusive, se você tem esse interesse, e vai ser legal saber um pouquinho, manda lá para mim um direct, fala, Andressa, eu sou essa pessoa que está interessada em fazer uma coisa mais prática de belting. Eu vou ficar muito feliz em saber, porque atualmente o curso é voltado para cantores, embora professores de canto também possam se deliciar aí desse conteúdo, até para... enfim, sempre a gente aprende, né? Learning never ends. A gente sempre está aprendendo alguma coisa, mas ele é um pouquinho mais focado para cantores, e em breve, dando tudo certo aí, quero focar também para professores de canto, vocal coaches, fonoaudiólogos, enfim, profissionais que trabalham com outros cantores. Então é isso, Matheus. Andressa, queria super te agradecer a exposição toda e a complexidade toda, porque nesse período que você apresentou, veio fisiologia, veio acústica, veio modo de fonação, veio mecanismo, veio... muito rico todo esse conteúdo, e acho que para o pessoal todo que está acompanhando é muito interessante isso, porque a gente tem, muitas vezes quando a gente vai tratar, embora a gente faz simplificações, muitas vezes para poder facilitar o entendimento, é importante que isso que você foi ressaltando é fundamental, que a gente tem viabilidades de sonoridades possíveis e que vão implicar em muitos manejos que a gente vai ter em relação ao aspecto do belting. Tem uma coordenação respiratória, tem uma coordenação de fonte, que vai envolver tipos de fechamento, o mecanismo que está ali, tem uma questão articulatória. E é interessante como tudo isso é importante de ser destacado, porque muitas vezes a pessoa ela tem alguma questão em algum desses aspectos que ela vai precisar desenvolver e que pode ser a maior parte das vezes, varia em relação a outros sujeitos, né? E que a gente vai precisar entender o que está acontecendo ali para que a pessoa possa ajustar. Aqui, e em relação também, Andressa, às questões que o pessoal tinha mandado no Instagram, majoritariamente todas estão respondidas ali nas falas. O pessoal perguntou em relação à registração em belting. Esse ponto sempre é polêmico em relação aos registros, e acho que o que você apontou, Andressa, obrigado, a questão da tecnologia, porque
a gente não tem ainda consenso, e acho que nunca teremos, né, consenso em relação aos registros vocais. Então, o que é importante, que eu gosto sempre de repetir, é, se a pessoa está dando um nome, a gente precisa entender o que ela está convocando de fisiologia para dar aquele nome, porque ou de sensação, ou de percepção de qualidade, ou de aspecto de fonte, de filtro, enfim. Porque a pessoa pode chamar uma coisa de voz de peito relacionada a mecanismo, a pessoa pode chamar de peito relacionado à tessitura, a pessoa pode chamar voz de peito relacionada... Enfim, então isso é importantíssimo que a gente saiba o que a pessoa está querendo chamar, o que ela está convocando ali para dar esse nome, né? E a terminologia, muitas vezes, ela é muito traiçoeira, né? Porque as pessoas, às vezes, ficam nessa superficialidade da discussão. Ah, é isso, é aquilo. E não importa o nome que a pessoa vai utilizar, desde que a fisiologia esteja adequada ali, né? Mas a gente teve questões ali a respeito do registro, da questão de princípios, de estratégias, de sonoridades em relação a mix, de tipos de belt. Acho que esses todos os aspectos você foi contemplando, Andressa. Eu colocaria só, se você pudesse comentar duas questões que acho que elas se equilibram um pouco em relação à pergunta aqui. Uma delas é que a pessoa pergunta, quando ela canta agudos, ela consegue fazer uma voz com firmeza, com bastante adução, mas que ela acaba passando para outro mecanismo. E a outra, ela vai falar a respeito de algumas tensões ali, que ela vai falar de tensão de laringe, de posicionamento mais alto. Como é que você vê, Andressa, essa questão do manejo para que a pessoa, acessando os dois mecanismos, fazendo ali o trabalho em relação às coordenações, como é que você vê esse trabalho para conquistando cada vez mais esses agudos sem passar do mecanismo, né? Que a pessoa ela fala que ela consegue segurar a voz, fazer a firmeza da voz, mas ela passa. Então, eu imagino que vou interpretar aqui. Se não for isso, por favor, depois a gente vê o que é o caso. Mas me parece que a pessoa transita de M1 para M2, ainda que com firmeza de tipo fonatório, né? Como é que você vê, Andressa, essa questão de sustentar o M1 até lá em cima e lidar com as tensões que aparecem? Certo. Então, pelo que eu percebi, tem uma pessoa que fala que ela quebra, né? Que ela, tipo assim, ela tem uma voz... Ela até me chamou a atenção que você falou que a pessoa falou assim, faz com bastante adução, certo? Mas mesmo assim, me pareceu o seu caso que você está falando daquele mix belt, que a pessoa deve porque ela fala que consegue sustentar a adução, mas que ela passa de mecanismo. Então, imagino que seja o caso dela fazer um M2 firme, mas que o desejo seria fazer ainda em M1 essa qualidade vocal. Sim, com certeza. Então, me chamou a atenção esse bastante adução, porque assim, a gente também precisa observar se esse modo de fonação ele não está, por exemplo, vindo tenso demais, ou acima do seu sistema consegue carregar hoje. Então, eu não estou ouvindo a voz dessa pessoa agora, mas às vezes pode ser uma carga muito grande para o que o sistema dela consegue carregar. Então, assim, primeiramente eu observaria como é que está essa questão aí do mecanismo propriamente dito dessa pessoa, né? Se o mecanismo e o modo de fonação, as coisas elas se conversam, né, o tempo inteiro. Né, se está vindo demais, se está vindo com muita adução, a ponto dela estar quebrando, né? Porque a ideia que eu tive aqui, por isso que é interessante, né? Às vezes a pessoa explica isso de forma melhor, mas pelo que eu entendi, como se a pessoa tivesse assim, tipo assim, tá acontecendo uma coisa meio que assim, né? Ela não tá sem manter esse vigor, né? Então, pode ser que ela esteja vindo muito pesado e aí acaba desbalanceando todo o sistema e não permitindo que ela faça uma passagem mais satisfatória, né? De um mecanismo 2, ou então ela conseguir realmente usar esse mecanismo 1 para mais agudo, mas que sem trazer esse peso todo. Tem que ver também como é que tá essa forma de boca, né? Que às vezes ela quer subir, mas ela quer subir com a boca fechada. Eu já vi muito cantor fazendo... Aí não vai. Ela também não está favorecendo. Muitas questões aí que a gente precisa observar, que eu poderia falar aqui para vocês, mas eu acho que uma delas seria isso daí, tá? A outra coisa que você comentou foi a pessoa que... Ela comentou de uma outra pessoa, que ela tem muita tensão, né? Na laringe. A pergunta é assim, ó. Sinto muita tensão e uma laringe muito alta quando tento fazer belting. Como posso trabalhar isso? Tá, muita tensão na laringeal da quando... Tá. Então, sobre a tensão, pessoal, tem que observar também uma coisa que
às vezes, a gente, nesse afã de aprender bastante sobre fisiologia, acústica e tal, acaba esquecendo um pouco corporal também, que foi um tema muito falado com a Joana. Se vocês não assistiram, por favor, pessoal, assistam. Eu assisti, foi incrível, a gente sempre tem o que aprender. Embora eu também tenha formação no método Tazo, foi muito legal ouvir também a partir da perspectiva da Joana, a questão da organização corporal. Então, eu vejo que muito das tensões também de laringe, da pessoa, ela até conseguir subir de belt, mas de uma forma morrendo, né? É porque, às vezes, está rolando muita tensão ali de musculatura extrínseca, por exemplo, ou às vezes um má posicionamento mesmo da cabeça sobre o pescoço, a pessoa está jogando um queixo muito para frente, por exemplo, ou ela está mesmo desalinhada em outras massas ali corporais. Então, isso é um aspecto muito importante que a gente tem que observar, que às vezes fica parecendo, lá vai ela fazer trabalho corporal com o cantor para poder ficar enchendo linguiça. Muito pelo contrário. Às vezes, só de você ajustar a cabeça, só de você ajustar o que eu estava falando, gente, o primeiro exemplo. Você está falando de abertura de mandíbula, isso no anterior. Só da gente o primeiro exemplo você está falando da questão anterior corporais mesmo, né? Ou ajustar uma tensão, né, que está muito forte do pescoço, que está vindo por uma tensão extrínseca, e a gente conseguir dissipar esse peso, né? Que às vezes acontece isso porque o músculo está sendo usado mais do que ele precisava, certo? Então, só da gente equalizar um pouquinho essas questões, tá falando que um anfitrião desativou. Você está me ouvindo direitinho, Matheus? Ah, não, foi você que desativou o seu, desculpa. Perdão. Então, assim, só da gente fazer essa pequena já vai dar um super resultado na voz, tá? Ou então, às vezes, tá tendo uma falta de trabalho, como eu falei para vocês, do pêndulo, certo? Que acontece o tempo inteiro na vida de um cantor. Às vezes está faltando um trabalho maior de mecanismo 2 para flexibilizar mais essa prega vocal, estirar melhor, de forma mais saudável, né, e fácil, para que você consiga também chegar no belting de forma tranquila, sem chegar desse jeito. Então, como eu falei para vocês aqui, tem muitas respostas que a gente poderia dar, por isso que é importante a gente estar sempre olhando o canto à nossa frente, para que não seja apenas uma estratégia, mas diversas estratégias de acordo com o que o cantor está trazendo. Por isso que é importante a gente entender bem as bases, né? E acho que é muito interessante isso que você falou, Andressa, da pessoa discriminar que tensão que é essa, né? O que está acontecendo, para observar se é uma questão do corpo, se é uma questão de algum articulador, porque às vezes a gente só dá o nome, mas falta o sobrenome, né? Tensão de quê, né? Embora ali ela colocou a questão, né, da posição da laringe, e o que você comentava antes em relação à transição ali do M1, é interessante observar também que uma coisa que pode ser muito traiçoeira também é que às vezes a pessoa tem uma percepção de adução, que a pessoa de repente sente um brilho, um metal na voz, que pode não necessariamente estar vindo de uma questão glótica, né? Às vezes a pessoa ela ajusta via filtro e está precisando de um trabalho justamente no nível de fonte, né? Mas, enfim, é muito interessante isso, e como você bem citou, né, pela questão não linear, muitas vezes o filtro vai estabilizar a fonte para que a gente consiga organizar tudo isso. Então, são muitos pormenores que a gente vai ter que lidar ali para que a gente possa entender o que precisa justamente, né, ser atendido para que a pessoa consiga ajustar essa qualidade, né? Andressa, aqui das questões, acho que a gente conseguiu contemplar. Tem algum tópico, alguma coisa que você acha que poderia acrescentar em relação ao assunto que de repente a gente não abordou? Eu acredito que, de uma forma geral, em tempo recorde, eu estava olhando aqui, em tempo recorde, conseguimos falar desse assunto que é tão polêmico, tão quente no meio da pedagogia vocal. Não só a pedagogia vocal, mas entre os cantores mesmo, que sempre estão falando sobre esse termo, enfim. Mas, ainda assim, se vocês tiverem uma dúvida, quiserem tirar, eu sou super acessível, pode ir lá no meu Instagram, manda um direct, e volto a dizer, se você tem interesse em, de repente, mais como um professor de canto, como alguém que quer também ensinar outra pessoa a aplicar isso,
Me fala que eu estou querendo aí em breve também desenhar algo para esse público, tá bom? Andressa, queria mais uma vez super te agradecer a sua disponibilidade, a competência na abordagem desse assunto, que de fato, em tempo recorde, você conseguiu fazer um super panorama para a gente, excelente. Agradeço muito, mais uma vez, a tua participação e sempre uma alegria a gente poder estar junto, que a gente possa mais e mais vezes, porque, como eu falei no começo, né, é sempre muito bacana quando a gente tem essa tranquilidade, essa confiança no trabalho da pessoa, em como ela vai abordar, como ela vai trazer, e nessa 1 hora e pouquinho aqui, a quantidade e a complexidade de tudo que você trouxe para a gente é magnífico. Então, mais uma vez, queria te agradecer, Andressa, obrigado pela tua participação. Agradeço também todo o pessoal que foi acompanhando a nossa série. Com esse episódio que a gente encerra essa série, que foi um desejo muito grande meu que pudesse ter esse momento, porque às vezes a gente fala tanto sozinho, né, nas nossas produções de conteúdo, nas coisas, então eu falei, não, eu gosto de tempos em tempos trazer professores, trazer gente para poder falar junto, para poder abordar, e é muito rico porque a gente vai olhar durante as lives que tem professores que às vezes a gente vai perceber, nossa, esse fulano conversa mais com esse daqui, a abordagem desse parece mais com a desse, esse daqui é diferente desse, esse daqui é mais prático, esse daqui fala mais científico, esse daqui... É interessante como a gente vai ter um viés diferente em cada professor, e justamente com isso a gente vai conseguindo ter pluralidades de propostas e de manejos, né? Tanto para a Voz Cantado quanto para o seu ensino. Então, agradeço a participação de todo mundo que foi acompanhando a nossa série aqui. E, mais uma vez, também, Andressa, brigadão pela tua participação. Puxa, muito obrigada, Matheus. Eu compartilho da mesma opinião aí que você, que eu acho que é importante a gente sempre estar buscando diferentes olhares dos profissionais, porque isso tira um pouco a gente daquela caixinha, da bolha, e a gente sempre está aprendendo com o olhar do outro, e muito mais. E o objetivo final nosso que é fazer o cantor chegar ao objetivo final, né? Então, a gente conseguir essa paleta de possibilidades é muito legal. Obrigada mais uma vez, viu? Maravilha, Andressa, brigadão. Pessoal, a gente se vê numa próxima então. Convido vocês lá a acompanharem o trabalho da Andressa no Instagram, nas redes sociais. A gente também, pelas minhas redes, continua se falando com as produções de conteúdos, materiais lá, e que a gente possa se manter em contato então. Pessoal, um abração para vocês, a gente se vê numa próxima e até mais. Até!